Olá, galerinha, tudo bem? Bom, eu estou gravando essa videoaula para a gente retomar um pouquinho onde nós paramos no primeiro bimestre e o que nós fizemos agora até essas 2 semanas de aula. Então, nós estudamos no primeiro bimestre a célula e vimos que ela é a unidade básica da vida, como a gente vê aqui nesse esqueminha. Então, foi a partir dela que nós começamos a estudar os níveis de organização do corpo humano. E agora a gente vai dar continuidade de forma um pouco mais simples para a gente passar por todos os níveis na sequência. Então, vocês já pesquisaram e descobriram que células agrupadas que têm o mesmo formato e que desempenham a mesma função denomina o que nós chamamos de tecido. E o corpo humano apresenta 4 grandes tipos de tecidos, que é o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Quando eu tenho 2 ou mais tecidos que se reúnem para desempenhar uma função, eu chamo então essa estrutura de órgão. Quando eu tenho 2 ou mais órgãos trabalhando em parceria para realizar uma atividade para o corpo, nós denominamos, então, esse conjunto de sistema. E quando eu tenho mais sistemas organizados trabalhando em parceria, eles formam o que nós chamamos de organismo. Então, o organismo ele é formado por um conjunto de sistemas, e se a gente pensar, né, ele vai formar o funcionamento geral do corpo. Então, falando um pouquinho sobre aqueles 4 tipos de tecidos, a gente tem o tecido epitelial, como sendo o tecido que recobre a superfície do corpo, então tem a função de revestir e de proteger, como, por exemplo, a pele, que é formada por tecido epitelial, e também os órgãos, que são revestidos internamente por esse tipo de tecido, então por esse conjunto de células especializadas com essa função. Outro tipo de tecido é o tecido muscular, que é formado por fibras, que também é sinônimo de células, que tem a função de contrair e relaxar, associado diretamente com o movimento. Então, a gente tem aqui, nesse membro superior, o exemplo do músculo bíceps, representando, então, esse tecido muscular. O tecido nervoso, ele consiste de células chamadas de neurônios, né, que apresentam projeções e que transmitem informações chamadas impulsos nervosos, que levam essa informação para todo o nosso corpo. E o tecido conjuntivo, que é um tecido um pouco mais amplo, ele tem a função de preenchimento, de sustentação. Então, esse tecido conjuntivo, ele pode ser, por exemplo, o tecido ósseo, é um exemplo desse tipo de tecido. O tecido cartilaginoso é um exemplo também de tecido conjuntivo. E o tecido sanguíneo, né, ou seja, o sangue, também é um exemplo de tecido conjuntivo. Então, eu coloquei essa tabelinha para vocês acompanharem, né, já que era a atividade que vocês tinham que pesquisar, as funções de cada um desses tecidos. Então, a função do tecido epitelial é o revestimento de superfícies e cavidades. O tecido conjuntivo, preenchimento e proteção. O tecido muscular está associado ao movimento. E o tecido nervoso, então, tem a função de transmitir impulsos nervosos, ou seja, levar e trazer informações dentro do nosso corpo. Então, dessa forma, a gente pode dizer que células agrupadas com a mesma função, nós denominamos de tecido. 2 ou mais tecidos que desempenham o mesmo papel, eu vou chamar de órgão. Quando eu tenho 2 ou mais órgãos trabalhando em parceria, eu vou chamar de sistema. E o conjunto de sistemas integrados, eu vou chamar de organismo.
Então, o corpo, no nosso caso, o corpo humano, ele funciona através da integração de todos os sistemas, de todos os conjuntos de órgãos que estão trabalhando, cada um numa função específica, mas que, em parceria, direta ou indiretamente, mantém o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Né? Isso para todos os seres vivos, em maior ou menor complexidade. Então, eu pedi para vocês pesquisarem quais eram os sistemas do corpo humano e os órgãos que consistiam cada um desses sistemas. Então, para vocês também poderem fazer essa correção no material de vocês. Então, quando a gente fala do sistema cardiovascular ou sistema circulatório, a gente tem os vasos sanguíneos e o coração que compreendem esse sistema. Os vasos sanguíneos são as artérias e as veias que transportam o sangue, e o coração, então, esse órgão que está bombeando o sangue através desses canais. O sistema urinário, ele é formado pelos rins, que tem a função de filtrar o sangue e formar a urina, os ureteres, que tem a função de levar, então, essa urina até a bexiga urinária, que vai armazenar a urina, e a uretra e canal, então, que vai eliminar a urina do nosso corpo. Na sequência, então, a gente tem o sistema endócrino, né? Nós falamos dele na aula no Skype. Então, o sistema endócrino é aquele que compreende a regulação dos hormônios do nosso corpo. E por isso, as estruturas que fazem parte desse sistema são as glândulas. Então, nós temos a hipófise, a tireoide, o timo, as adrenais, e também nós temos órgãos reprodutores que também são incluídos nesse sistema justamente porque produzem hormônios, que são os ovários e os testículos. O sistema digestório, ele, como a gente consegue observar nessa imagem, ele é um canal, né, por onde passa o alimento, e também existem alguns órgãos que o alimento não passa através deles, mas que diretamente auxiliam esse processo de digestão. Então, nós temos aqui, nesse esqueminha, para representar a língua, as glândulas salivares, que também auxiliam no processo de digestão, a cavidade oral, que é a porta de entrada do alimento, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, o ânus, e tem as glândulas anexas, né, como o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, que atuam também ajudando, então, nesse processo de digestão, de absorção de nutrientes e de eliminação de excretas. O sistema respiratório, então, é o canal também de entrada e saída do ar, começando pela cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e o ar, né, caminha até os bronquíolos e depois até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa. Como a gente falou na nossa aula online, então o músculo diafragma, né, e os pulmões, obviamente, né, o músculo diafragma, ele não está diretamente relacionado ao sistema respiratório quando a gente pensa nas vias aéreas, mas ele é extremamente importante para esse sistema funcionar, porque é ele que vai movimentar a caixa torácica, permitindo, então, o aumento e a diminuição do volume desses pulmões, para que a respiração, para que a troca gasosa aconteça efetivamente. Os sistemas genitais, masculino e feminino, né, são sistemas reprodutores, então, que estão associados aos órgãos que produzem hormônios, que produzem os gametas femininos e masculinos, né, então, o gameta feminino são os óvulos e os gametas masculinos são os espermatozoides, que juntos, então, levam à fecundação e à formação de um novo ser da mesma espécie. Sobre o sistema esquelético, então, quando a gente pensa em esqueleto, nós estamos pensando nos ossos, como nós vemos nessa imagem, né? Então, eu tenho aí a maior parte dos ossos representados do nosso corpo.
Mas eu preciso lembrar que quando a gente pensa no esqueleto já montado, como eu vejo aqui nessa imagem, nós estamos também incluindo as articulações, porque os ossos são unidos através das articulações. Então, o que eu vejo aqui, né, entre, por exemplo, o osso húmero e os ossos do antebraço, que é o rádio e a ulna, é uma articulação, unindo, então, e permitindo o movimento de alavanca que o nosso corpo tem para se movimentar. O sistema articular, como eu acabei de falar, então ele tem essa função de unir os ossos, né? Todos os ossos do nosso corpo, eles estão em contato, e esse contato se dá por via de uma articulação, de uma cartilagem em maior ou menor quantidade, por ligamentos, né? Como a gente consegue observar nesse esqueminha, né? Como é a articulação do joelho. Então, eu tenho ligamentos e eu tenho cartilagens que permitem com que esses ossos, eles se movimentem, né, eles se flexionem, eles se curvem, sem ter um atrito entre essas partes ósseas, né? Então, eu tenho uma boa parte das articulações permitindo esse movimento de dobradiça, né? Então, esse sistema de alavancas que o nosso esqueleto faz, permitindo o nosso movimento. O sistema muscular, então, nós já havíamos falado do tecido muscular, né, que compreende células musculares que têm a função de contrair e relaxar, mas nós podemos citar também 3 tipos de tecidos musculares, 3 tipos de células musculares. Então, a primeira delas aqui é o tecido muscular estriado esquelético, né, então o próprio nome já diz esquelético, porque então são as células, são os músculos que estão associados ao esqueleto, aos ossos. Então, eles se fixam diretamente aos ossos. E é a contração e o relaxamento desse tipo de músculo, né, que é o que eu tenho aqui nessas duas imagens, que permitem esse sistema de alavancas do nosso corpo. Ou seja, o movimento, né, dos ossos para que a gente consiga se movimentar. Outro tipo de tecido é o tecido muscular estriado cardíaco. Então, o próprio nome também já diz, ele se encontra no coração. Então, ele tem a base da célula muito parecida com a célula muscular esquelética, com a célula muscular lisa, com algumas diferenças na sua morfologia, né? Então, o tecido muscular estriado cardíaco se encontra no coração e também vai contrair e relaxar para permitir o bombeamento de sangue, nesse caso. O tecido muscular não estriado é o músculo liso, né? É o tecido liso, que é encontrado nas vísceras, ou seja, nos órgãos, que também vai ter a função de movimentar, né, o que está passando através desse canal muscular. E o sistema nervoso, ele faz parte também da geração desse movimento, quando a gente fala de sistema esquelético, do sistema muscular, o sistema nervoso também está associado, porque é ele que vai levar a informação para o músculo. É ele que vai dizer o momento de relaxar e de contrair, quando nós estamos falando de movimento voluntário. O que compreende o sistema nervoso de uma maneira mais geral, para a gente poder falar, já que nós estamos falando agora dos sistemas, então, eu tenho o encéfalo, né, que faz parte do sistema nervoso central, então são todas as estruturas localizadas dentro do crânio, então eu denomino de uma maneira geral o encéfalo. Eu tenho a medula espinhal, né, como a gente observa aqui, e partem dela os chamados nervos, então essas são as estruturas do sistema nervoso. Então, falando agora do sistema locomotor, o sistema locomotor, ele é formado, então, pelo sistema esquelético. Então, quando eu penso nos ossos, né, no esqueleto, no sistema articular, que mantém esses ossos unidos, então, para formar o esqueleto, eu tenho que ter a união desses ossos, e quem faz isso são as articulações, o sistema articular. E o sistema muscular, então, que são os músculos. E aí nós estamos falando especificamente agora no sistema locomotor, que abrange todos esses outros sistemas, o músculo estriado esquelético, que é aquele associado, como a gente vê aqui, aos ossos. E esse conjunto de sistemas, ele vai funcionar, né, esse sistema locomotor, também com o auxílio, né, ou melhor, com o comando
Do sistema nervoso. É ele que vai levar a informação para o músculo, para que o músculo, então, saiba o que fazer. Então, para aquela célula contrair ou para aquela célula relaxar e levar ao movimento desejado. Então, aqui nesse esqueminha, a gente consegue ver a transmissão do impulso nervoso de uma maneira didática, né? Então, no primeiro momento aqui, o que a gente consegue observar? O sinal sonoro para o início da corrida é emitido, o estímulo sonoro, né? Então, aquele apito inicial é recebido pela orelha, esse sinal sonoro é transmitido direto ao encéfalo, então aquela parte que nós falamos dentro do sistema nervoso localizado dentro do crânio. Esse impulso nervoso gerado no encéfalo é enviado à medula espinhal, então que se encontra dentro da coluna vertebral, que o encaminha para os nervos que se ligam à musculatura. Então, são os nervos que vão acionar a musculatura, são eles que vão dizer, né, levar aí o comando, a informação, o impulso nervoso para aquele músculo. E aí iniciam-se as contrações e extensões musculares, né, ou seja, a contração e o relaxamento do músculo que vai levar ao movimento desejado, ao movimento voluntário, que é o que nós estamos falando agora.